Olá, tudo bem? Bom, antes de mais nada, deixa eu apresentar o grupo. Ele foi composto pela Adrielen, pela Soraya e por mim, Samuel. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a bactéria Paenibacillus vortex ou P. vortex. A gente pretende falar um pouco sobre a sua classificação taxonômica, características morfológicas, características relacionadas ao seu ambiente e sobre processos biológicos também. E por fim, a gente vai apresentar um possível produto derivado dessa bactéria. Em relação à classificação taxonômica, ela é essa descrita aí na tela de vocês, nesse slide. Porém, só um adendo, porque Paenibacillus antes fazia parte do gênero Bacillus, mas foi reclassificada. E o nome atual, né, o Paenibacillus, significa quase bacilos. Em relação às características morfológicas, a gente pode começar falando do gênero Paenibacillus, que apresenta espécies gram-positivas, aeróbias, formadoras de esporos que foram previamente classificados como espécies de bacilos, né, como dito no slide anterior. As espécies desse gênero podem exibir um comportamento de formação de padrões complexos. P. vortex é um Paenibacillus móvel e colonial que enxameia tanto que torna-se difícil mantê-la em uma colônia isolada. A bactéria tem esse nome devido à rotação vigorosa de colônias inteiras e de áreas dentro dessas colônias. Sobre a enxameação da bactéria, ela é excepcionalmente sensível às condições ambientais, incluindo nutrientes, umidade e estresses. Vai ser visto um pouco mais disso na parte da Adrielen. Vale ressaltar que P. vortex não está bem desenvolvida no que diz respeito à genética ou biologia molecular. O recente isolamento da bactéria pode oferecer uma vantagem significativa no estudo de organizações sociais complexas. A P. vortex fornece um modelo valioso para a biocomplexidade e a auto-organização de sistemas biológicos em geral. Agora vamos falar um pouco sobre o ambiente, que envolve condições e recursos favoráveis para esse organismo. Nessa parte do trabalho foram levantadas três questões para entender esse ambiente favorável ao micro-organismo. A primeira das questões são: o que seriam condições dentro de um ambiente? E a resposta para esses questionamentos é que as condições de um ambiente são atributos essenciais, ou seja, que não podem se esgotar para garantir a manutenção da vida desse micro-organismo. E também ela é muito relativa, pois depende da forma de vida e das adaptações que esse organismo sofreu ao longo da sua ontogenia, ao longo do seu tempo evolutivo. A segunda questão levantada é o que seriam os recursos de um ambiente? Nesse caso, os recursos de um ambiente contribuem na manutenção da vida do organismo e também colabora com o crescimento e com a reprodução desse organismo. Ele pode vir a se esgotar ou reduzir, e geralmente é devido ao mau uso desse recurso ou também pelo excesso de competição, ou seja, tem mais de um organismo competindo pelo mesmo recurso. A terceira pergunta que foi levantada é sobre o habitat, se possuem alguma relevância essencial, o fator do habitat. E nesse caso, a resposta para este questionamento é que a variedade de habitats que encontramos em um único espaço trata-se da chave para a biodiversidade. Cada organismo se especializa ao ambiente ideal. E também esse acaba por ser um limite, né, e delimita um intervalo de tolerância. Ou seja, esse ambiente ideal que o organismo vive vai delimitar até onde, quais são os limites de tolerância que ele consegue sobreviver, que pode ser atribuído ao nicho desse organismo. Para finalizar
esse estudo, né, sobre o ambiente do micro-organismo, falta falar qual é o ambiente ideal para esse micro-organismo, certo? E no caso, os ambientes mais favoráveis seriam solos principalmente úmidos, né? Rizosferas, que são regiões onde o solo encontra a raiz, as larvas de insetos, amostras clínicas, a água, matéria vegetal e forragem, são locais onde ele vive bem. E são geralmente propensos a locais anaeróbicos, com ausência de oxigênio. Não é unanimidade, já foram encontrados em lugares com baixa taxa de oxigênio, mas é majoritariamente em locais sem oxigênio. Por isso que é considerado uma condição. Isso é considerado algo essencial para esse organismo, não pode faltar. A sua capacidade de reagir às adversidades ambientais ocorre devido ao seu mecanismo de motilidade celular, que contribui com a arquitetura das suas colônias. Ou seja, esse micro-organismo vive em colônias que dão um nome a ele, porque ela, devido às suas projeções e ramificações, ela fica parecendo um vórtice. Então, essa motilidade que ele tem, a movimentação que ele realiza, que é chamada de swarming, também caracteriza o formato da sua colônia. E swarming é uma forma de locomoção superficial e é dirigida por flagelos e e são movimentos em forma circular. Formam um centro de cooperação, que seriam projeções de braços para competir mais agilmente pelo alimento e para se proteger contra compostos antibacterianos. Essa movimentação, essa motilidade do micro-organismo acontece por quimiotaxia, ou seja, por uma diferença de gradiente de substâncias, pela produção de alguma enzima que favorece processos biológicos. Então, ele se encaminha para o local que está acontecendo isso, por quimiotaxia. E apesar das adaptações para competir por alimento, esse alimento é pouco necessário para o principal fator de motilidade e formação de colônia. Antes, achava-se que era essencial a alimentação desse organismo para formar essas características dele, mas na verdade não. Até mesmo um tampão fosfato favorece esse ambiente. Entre os inúmeros benefícios desse biocontrole de fungos, destaca-se a diminuição no uso de defensivos químicos, não causa intoxicação em trabalhadores, a inexistência de resíduos nocivos no ambiente e a apresentação de um menor risco de atingir organismos fora do alvo de controle. O produto desenvolvido pelo grupo é um biofungicida. Biofungicidas, eles são basicamente micro-organismos que atuam diretamente no patógeno das plantas, fazendo com que estes não consigam se desenvolver. O que ocorre é que fungos ou bactérias são postos em contatos com o fungo patógeno que está atacando a planta e começam a produzir metabólitos, neste caso é uma enzima, que tem ação antifúngica, funcionando como uma espécie de inseticida natural. O nome do nosso produto é Fungex. O principal alvo deste produto é o fitopatógeno Verticillium dali, que é um fungo bastante conhecido e polífago, infectando aproximadamente 400 espécies de plantas de 40 famílias diferentes pelo mundo inteiro. Ele causa a doença chamada murcha de verticílio, que é consequência do ataque ao sistema vascular da planta pelo fungo, causando enormes prejuízos para o agricultor. A quitinase, princípio ativo do Fungex, é uma enzima que hidrolisa as ligações entre as unidades de N-acetildeglicosamina presentes nas moléculas de quitina, que são as principais constituintes da parede celular de fungos como Verticillium dali. Desta forma, através da degradação de sua parede celular, é possível obter, enfim, o controle biológico dessas pragas na lavoura. Em relação à aplicação do produto, a gente pensou que ele poderia vir em um frasco, né, um líquido viscoso em um frasco, onde seria feita a diluição de 2 litros do produto para 1,5 litro de água. E a sua aplicação ela seria feita direto no solo, na região da rizosfera, que é aquela região que tem contato da raiz com o solo e onde se localizam os fungos que se pretende exterminar. Então é isso, obrigado por assistirem até aqui e tchau.